Olá a todos, eu sou o professor Gilberto Andrade. Vamos dar sequência às nossas videoaulas de apoio ao curso de desenho por computador. O assunto que nós vamos ver nesta videoaula é layers. O que são as layers? As layers são camadas para se desenhar. Então é como se você colocasse várias folhas umas sobre as outras e essas camadas então servem para organizar o desenho. Então, as layers são bastante utilizadas em sistemas CAD, né? São níveis que se comportam como se fossem páginas de papel, umas sobre as outras. Então, utilizando então para uma melhor criação, manipulação e entendimento do desenho. Todo desenho deve ser feito então em várias camadas. Você pode criar camadas, por exemplo, para estrutura, para paredes, para as cotas, para tipos de linhas diferentes, portas, janelas, enfim. A gente tem que partir do princípio que esse desenho em CAD vai ser utilizado por outros profissionais. Então, quanto mais organizado, quanto mais dividido em layers, em níveis estiver esse desenho, mais fácil vai ficar a sua edição futura. Então, onde que a gente obtém o comando layer? Eu tenho um ícone aqui. Todo desenho ele já vem com a layer 0 por padrão. Nesse botão aqui eu consigo abrir essa caixa de diálogo, ou ainda aqui em cima Format Layers. Então eu tenho esse primeiro botão aqui no alto, New Layer. Eu vou criar uma nova layer. Aqui eu posso colocar o nome dela. Então vamos usar aqui paredes. Depois eu tenho essa lâmpada que seria ligar e desligar a layer, o sol, congelar, descongelar, e também a opção de trancar e destrancar. Depois aqui eu tenho a cor. Eu vou mudar a cor aqui, o meu fundo está branco, então vou colocar uma cor azul para dar um contraste. Na sequência o tipo de linha. Para essa layer, para essa camada, eu vou deixar tipo de linha contínuo. Eu tenho a largura da linha, nós não vamos mudar, se bem que eu poderia mudar aqui, colocar uma espessura da linha. Nós vamos utilizar neste curso a espessura da linha, a partir do princípio que vai ser configurado pela cor. Então, em função da cor, na hora de plotar, na hora de imprimir o seu projeto, você define a cor relacionada com a espessura que você quer. Vamos criar mais uma layer. Vou clicar aqui em nova layer. Vou deixar agora uma outra cor. Clicando duas vezes aqui no nome, eu consigo colocar, por exemplo, eixos. Para essa camada, eu vou mudar o tipo de linha. Aqui está contínuo, então eu dou um clique em cima de contínuo. Aparecem as opções que eu tenho de linhas. Eu não quero essa opção que eu tenho aqui, então eu vou pedir um load, eu vou carregar de um arquivo externo um tipo de linha diferente. As primeiras que aparecem na lista referem-se então para quem está usando a CAD ISO. Então, no meu caso aqui, eu estou usando a CAD apenas, eu vou utilizar uma linha daqui de baixo, por exemplo, a linha Center. Ok? Nesse momento eu carreguei externamente essa linha, ela faz parte agora do meu desenho. Então aqui eu escolho a linha que eu quero definir para a minha layer, para a minha camada eixos. Tá aqui. Então eu tenho paredes e eixos. Aqui eu defino qual a camada que está corrente. A camada corrente é a camada que está visível. Então vou deixar paredes como a camada corrente. Vou fechar aqui. Então, para qualquer desenho que eu faço, aqui aparece a minha camada, paredes. Então, para qualquer desenho que eu fizer, nesse momento, eu tenho a camada paredes. Então, ela permanece azul, porque foi definido isso na camada. Aqui aparece um termo novo, que é o bilayer. O que significa esse bilayer? No caso aqui, para as cores. Então está dizendo que esses objetos eles não têm cor própria. Eles foram
definida, as cores foram definidas através da layer. Então, se eu mudo a cor da layer, todos os objetos vão trocar de cor. Então, posso vir aqui, substituir, por exemplo, por uma outra cor. Observe que todos os objetos perderam a cor azul e ganharam a cor magenta. Se eu trocar, porventura, apenas de uma linha, ela vai deixar de ser by layer. Posso colocar aqui, por exemplo, Cia. Então ela vai deixar de ser by layer e vai passar a ter a cor própria. Se eu trocar agora a cor da camada, observe que todas as demais voltaram para a cor by layer, essa aqui permanece com a cor que eu defini. Então é importante entender o conceito de by layer. Serve tanto para a cor como para o tipo de linha também. Então, se eu quero agora desenhar em uma outra camada, eu venho aqui e posso optar por eixos. Vou traçar uma linha no centro aqui. Observe que essa camada, então, camada eixos, tá aqui. Posso trocar a cor também, colocar uma cor mais forte aqui. Tá lá. O conceito, então, de ligar e desligar. Então, se eu não quero que apareça essa linha que está em eixos, basta eu vir aqui, por exemplo, e desligar. No caso aqui, me deu a mensagem que eu estou desligando a camada corrente. Então, eu fiz isso de propósito. O que pode acontecer? Por que dá essa mensagem? Porque se eu fizer qualquer linha, qualquer desenho agora, não vai aparecer, porque a camada está desligada. Então, muito cuidado com isso. Às vezes você pode pensar que não está desenhando, mas quando você ligar a camada, está lá os objetos da mesma forma. Eu posso também congelar. Então, eu tenho aqui, eu vou congelar, estou congelando a camada parede. Tem o mesmo efeito do desligar. Ela permanece no desenho, porém não está visível. E o outro conceito seria de trancar uma camada. Então, se eu tranco a camada eixo, por exemplo, ela permanece visível, mas eu não consigo editar, não consigo apagar, mover, copiar. Quando eu passo o mouse, aparece o símbolo de um cadeado fechado. Tá aí. Vamos desligar. Voltei aqui, agora está destrancada. Então, o comando layer ele serve para mim organizar os desenhos, né, em níveis. A camada 0 a gente não deve utilizar para fazer qualquer tipo de desenho. A camada 0 somente é usada para criação de blocos, que a gente vai ver numa videoaula mais à frente. É isso então, conceito de layers.